Estar em Palhoça sempre é uma alegria. Já preguei em Criciúma, estou tendo 2 privilégios, né? Preguei no último sábado do ano em Criciúma e agora pregando no primeiro sábado do novo ano aqui em Palhoça. Eu confesso a vocês que eu não esperava que nós estivéssemos em 2025. Eu já imaginava que a gente estaria alguns poucos anos no milênio já. Mas ainda estamos aqui, né? E não desanimemos, a missão continua e aquele que fez a promessa não mente. Ele vai voltar. Eu espero que seja nessa geração. Eu nem posso dizer mais assim, não quero que seja enquanto meus cabelos branqueiam. Não dá mais. Então, espero que a gente consiga, pelo menos, cumprir a missão na nossa geração. Que não fique para a próxima. Mas Deus sabe todas as coisas, não é verdade? Outras gerações pensaram a mesma coisa. João pensou isso, Paulo pensou isso. E note, eles descansam já no pó da terra e nunca perderam a fé. Eles viveram e morreram pela palavra, pelo evangelho, e assim deve ser a nossa vida também, né? Prosseguir sem desanimar. Irmãos, eu sempre, quando penso no livro Daniel, não vai ser sobre isso que eu vou pregar hoje, evidentemente, mas quando eu penso em Daniel, me vem à mente aquele encontro com Gabriel, depois de o anjo, né, depois de Daniel ter tido toda aquela visão do capítulo 8, um monte de detalhes complexos. Aí vem o capítulo 9, aquela oração belíssima de Daniel, uma oração intercessória, e então o anjo aparece para ele e diz algo muito sério. Você lembra? Daniel, presta atenção, sabe e entende. Isso é mais ou menos assim, presta bem atenção, fique atento ao que eu vou lhe dizer. E depois ali dos versos 24 a 27, mais ou menos, vem uma enxurrada de informações e Daniel fica ali atento para entender aqueles detalhes todos. Eu não sou anjo, mas eu quero fazer para você o mesmo pedido, tá? Sabe e entende. Fiquem comigo, tá? Pelos próximos minutos e acompanhem, por favor, a linha de raciocínio. Eu vou dar uma enxurrada de informações aqui para vocês de novo, tá? E eu espero que vocês percebam como o cenário atual ele está realmente caminhando para o desfecho das coisas, daquelas profecias que nós, como adventistas, tanto aguardamos. Nós não sabemos quando vai ser, mas sabemos que está próximo. A nossa esperança está próxima de se concretizar. E eu quero que você, então, não vou dizer não respire, porque daí complica, né? Mas assim, não se distraia, não pense no que você vai fazer depois, hoje à tarde, não pense em outra coisa a não ser na exposição da palavra de Deus. Amém? Amém. Que assim seja. Feche os olhos, vamos ter mais uma oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, nosso Criador, Tu, na pessoa do Teu Santo Espírito, que inspiraste a palavra, nós pedimos agora que Tu abras o nosso entendimento, para que nós compreendamos o momento que estamos vivendo, entendamos aquilo que vamos ler e estudar, e isso desperte a nossa fé. Que essa mensagem nos dê ânimo para prosseguir por mais um ano aqui na Terra. E enquanto aguardamos, estejamos envolvidos na missão de pregar o Evangelho. Nós oramos e te agradecemos tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se puder colocar aqui na tela já a apresentação, vai me ajudar bastante aqui, porque eu coloquei algumas informações importantes aqui nas telas, e só de olhar o título, que ainda não está ali, mas o título da mensagem é Da Besta do Abismo para a Besta do Mar. Está ali. Vou fazer uma pergunta só para sondagem, uma pesquisa aqui. Só com base nesse título, Da Besta do Abismo para a Besta do Mar, espírito revolucionário, cultura woke, ambientalismo e guinada conservadora. Alguém sabe do que eu vou falar aqui agora? Acho que a pessoa que acompanha meu canal, porque ali eu falo bastante sobre esses assuntos, né? Mas 99% não levantou a mão. Então, acho que eu preciso falar. Lá em Criciúma, eu vou contar um segredinho para vocês. Lá em Criciúma teve uma senhora que não gostou muito. Eu espero que aqui ninguém brigue comigo lá na porta, tá? Mas depois eu conversei com ela e ficou tudo bem, ela entendeu a minha proposta. Porque algumas pessoas pensam que tudo que a gente fala é politização, é ideologia. Não. A minha preocupação é com as profecias, tá?
Então, quando você vir alguma pessoa na tela, alguma informação, lembre-se que aqui a análise é profética, é bíblica. Eu não estou nem aí para a política. O nosso reino não é daqui, né? Não somos nem de direita nem de esquerda, somos do alto, não é isso? Então, entenda isso já de antemão. A nossa análise será profética, bíblica. E se você quiser depois brigar comigo lá na porta, eu vou conversar com você, né? Com um sorriso. E a gente vai se resolver, tá bom? Vamos lá. Dá um cliquezinho para mim lá. Pronto, já foi. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13. Vamos recordar algumas coisas, porque eu entendo que vocês, adventistas, já sabem muito bem de muitas coisas que eu vou apresentar aqui. Portanto, na verdade, alguns pontos serão apenas uma revisão para a prova. Tá bom? Apocalipse capítulo 13, versos 1 a 10. Recordando aquilo que você já sabe. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Mar representa povos, multidões, nações, línguas, portanto uma região densamente povoada. Besta, Daniel explica muito bem lá, né, no seu livro, o que representam bestas ou animais em profecia. Reinos, poderes. Então nós temos aqui um poder, algo como um tipo de reino, que aparece numa região densamente povoada. A besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés de urso e boca de leão. Está ali uma ilustração para tentar ajudar vocês. Onde na Bíblia a gente já leu alguma coisa como isso? Uma besta leopardo, uma besta leão, uma besta urso. Onde que aparece isso? Daniel, capítulo 7. Parabéns, estão indo bem. Vai todo mundo tirar 10 na prova. Daniel capítulo 7. Então você percebe que João, inspirado por Deus, está levando o nosso pensamento para Daniel. Você percebeu? A besta que aparece aqui, ela mescla todas as características das bestas de Daniel 7. Então, não tem como errar. Há uma ponte direta entre Apocalipse 13 e Daniel 7. Ok? Avancemos aqui. E o dragão deu à besta, dragão é Satanás, deu à besta o seu poder. Então a besta é um poder usado por Satanás. Seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas a ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque o dragão é que deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca, a besta então tinha uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Blasfêmia é uma atitude arrogante de um ser criado que quer ser adorado, que quer ser semelhante ao Criador, assume para si prerrogativas que pertencem unicamente ao Criador. Por exemplo, perdoar pecados. Só Deus perdoa pecados. Um exemplo apenas. Então, essa besta era blasfemadora, arrogante, e recebeu do diabo poder para agir durante 42 meses. 42 meses são quantos dias? 1260 dias. Mas em profecia, você já sabe disso, profecia apocalíptica, um dia equivale a um ano. Então nós temos aqui que período? 1260 anos. O diabo concedeu a essa besta arrogante e blasfemadora, que surge numa região povoada, ele concede a essa besta poder para agir de forma intensa por 1260 anos. Pastor, quando é que começa esse período e quando que ele termina? Já veremos isso, porque a profecia ela é perfeita, ela é precisa, né? Verso 6, a besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome de Deus e difamar o tabernáculo. O que é o tabernáculo? É o santuário. Então essa besta, além de proferir palavras contra Deus, ela também se atreve a ir contra o santuário. Santuário para nós fala de quê? De intercessão, de Jesus como sumo sacerdote.
Então essa besta aqui, de alguma forma, usurpa essa função de Jesus, não literalmente, porque Jesus continua sendo o nosso sacerdote, obviamente, mas essa besta, ela se intromete no assunto central da Bíblia, que é o santuário. Isso é grave, isso é muito grave. 7. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos, aqui é o povo de Deus, e os vencesse. Foi-lhe dada ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua, nação, é um poder mundial, portanto, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém, está falando da besta aqui, se alguém, esse aí, tiver que ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver que ser morto, pela espada, morto será. Resumindo tudo, aqui João apresenta uma besta poderosa, mundial, que atua por mais de 1000 anos de maneira intensa sobre a terra, é ferida em algum momento, recebe um golpe mortal, mas não morre. A ferida vai sendo curada. E chegará um momento em que toda a terra vai se maravilhar diante dessa besta que tem tanta autoridade, que é tão poderosa. Pegaram todos os detalhes? Deu para entender? Você conhece o assunto. Sabe quem esse monstro representa, né? Não representa uma pessoa. Na profecia, sempre que você tem ali montes, bestas, você tem representação de poderes. Passam as pessoas, o poder permanece, ok? Vamos recapitular alguns detalhes? Primeiro, a gente viu que há uma ponte com Daniel 7. Lá aparecem esses animais que estão aqui compondo essa besta estranha, porque ela tem partes de todos esses animais. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Todos eles foram perseguidores do povo de Deus. Esse poder aqui que aparece em Apocalipse também persegue o povo de Deus. Outra coisa que é importante a gente manter em mente, os paralelos que existem entre Daniel 7, 8 e Apocalipse 13, para a gente não errar na profecia. Daniel foi dado para a gente antes do Apocalipse para nos ajudar bastante, porque muita coisa que aparece em Apocalipse já foi cumprida lá em Daniel e explicada lá em Daniel. Perceba aqui, por exemplo, a semelhança que há entre o chifre pequeno, que aparece em Daniel 7, a ponta pequena, o chifre pequeno, que depois cresce e se torna poderoso. Ele é pequeno no começo. E a besta do mar. Note como é a mesma coisa. Daniel 7, verso 25. O chifre pequeno blasfema contra Deus. Apocalipse 13, verso 6. A besta blasfema contra Deus. Chifre pequeno persegue o povo de Deus. A besta do mar persegue o povo de Deus. O chifre pequeno vence o povo de Deus por um tempo, né? Derrota, persegue. A besta do mar também vence o povo de Deus. É quase a mesma frase. O chifre pequeno tem um período de atuação, de tempo. Daniel mostra 1260 dias, ou anos. A besta do mar, 42 meses, que dá também 1260 dias / anos. Não pode ser coincidência? E o chifre pequeno mudou os tempos e a lei. E o que a besta do mar faz? Decreto dominical, que também é mudança na lei. Olha que interessante. Qual é o mandamento que mais tem relação com o tempo? No sábado. Essa ponta pequena, Daniel 7, verso 25, ela muda os tempos e a lei de Deus. De modo muito específico, ele muda o quarto mandamento. Mudou o segundo também, arrancou da lei, né? E o quarto, ele transforma no terceiro, e em lugar de sábado, coloca o domingo. Isso aqui não é novidade nenhuma. Abraço para quem está acompanhando pelo canal da igreja. Eu espero que para você não seja novidade também. Se você acha que é novidade, pesquise sobre o decreto dominical de Constantino. E você verá que foi a primeira vez em que um governador, um imperador, ele se intromete em assuntos religiosos e institui o chamado decreto dominical, lá pelos anos 300 e pouco depois de Cristo. Sancionado depois pela Igreja Romana, que segue as pegadas, né, do Império Romano, e isso está em qualquer catecismo antigo da Igreja Romana. Não estou inventando nada aqui, portanto, é história, né? Então não tem como errar. A ponta pequena é o mesmo poder que em Apocalipse 13 é apresentado como sendo a besta do mar.
Muito bem, vamos adiante. Quando que esses 1260 dias se cumprem na história? Lembre, o dragão dá à besta poder de perseguir e matar por 1260 anos. Quando que isso começou na história? Exatamente em 538, quando o imperador Justiniano permitiu que a igreja romana fizesse exatamente isso. Perseguisse, prendesse e até matasse aqueles que se opunham ao poder dela. Já leram sobre a Inquisição? É um exemplo, né? Então foram tempos muito difíceis, muito complicados para aqueles que queriam viver segundo a palavra de Deus. Aliás, a própria palavra era indisponível, né? Estava só em grego, hebraico e alguma coisa lá começou a ser traduzida para o latim depois. E o povo não tinha acesso à Bíblia. Até praticamente o tempo da Reforma Protestante, o povo não tinha acesso à Bíblia. Eles acreditavam no que os líderes e padres e pregadores falavam, né? Bom, se nós levarmos em conta que a profecia começa em 538 e somarmos 1260 anos, nós chegaremos a 1798. O que aconteceu lá? Já está na tela, está fácil para vocês, hein? O Papa Pio VI foi preso. Por quem? Lembra do general, o nome dele? Muito bem, gente. Eu posso parar por aqui. Berthier, general de Napoleão Bonaparte, prendeu o Papa. Isso foi uma bomba, uma coisa inesperada. Muitas pessoas que viviam nessa época achavam que a igreja romana ia terminar ali. O Papa foi preso, morreu no cativeiro. Quem levava a cativeiro foi para o cativeiro. Quem pela espada matou, a espada foi morto. Então ele morreu no cativeiro, os bispos se tornaram reclusos, saíram de cena e parecia que ia acabar por ali. Mas a profecia não para ali. Ela diz que haveria um processo de cura, a ferida mortal sendo curada, processo que ainda está em andamento na história. A cura total ainda está no futuro, porque a cura total é a imagem da besta, ela volta. Como assim, pastor? Vai ter perseguição de novo? Pois é, sinto informar. Hoje está tudo bem, vamos pregar enquanto estamos em paz, né? Temos Novo Tempo, temos CPB, mas não teremos para sempre. Temos igreja com a porta aberta, mas não teremos para sempre. Temos canal no YouTube, não teremos para sempre. O que teremos para sempre são os livros. Aí não tem como você tirar a tomada do livro. Por isso que tem que entregar o livro missionário agora, viu? Nesse tempo de liberdade. Louvado seja Deus, irmãos. Em 2 anos, a igreja no Brasil entregou 27 milhões do livro Grande Conflito. Amém? 27 milhões. É quase um em cada casa. Falta pouco para isso. Então vai chegar um momento que quando a internet for desligada da gente, foi tirada da gente, e a TV também, e tudo mais, os pregadores de papel e tinta estarão lá, nas gavetas, nas estantes, e aquela profecia vai se cumprir, vão brilhar, vão chamar a atenção das pessoas. É isso. Mas a perseguição um dia vai se levantar, né? A dificuldade vai voltar a existir, e temos que estar preparados para isso. E gratos, porque a profecia de Daniel 12 diz, naquele tempo de perseguição cruenta, se levantará quem? Miguel. Quem é Miguel? O próprio Jesus. Naquele tempo, Miguel vai se levantar para proteger, para guardar o povo de Deus. Então não tenha medo do futuro. Deus já está lá. Não tenha medo do futuro. Deus está com você agora. Tenha medo de pecar. Tenha medo de sair da igreja. Tenha medo de abandonar o caminho de Deus. Isso sim, isso tem que te dar medo. Porque lá fora é só destruição. É só ilusão. É só perdição. A gente vem para cá nessas férias, fica feliz por ver os parentes, né? Feliz por encontrar a igreja, mas a gente é obrigado a andar por aí também, em algumas circunstâncias, né? A gente vê cada coisa que dói no coração. Cada situação que dói no coração. Jovens fumando maconha por todo que é lado. Antes o cheiro do cigarro incomodava nas praias, agora é cheiro de maconha, para todo lado. Cabeça entorpecida. Jovens que deveriam ser tão conscientes, consumindo bebida alcoólica e fumando descontroladamente. É uma coisa triste, né? Isso faz a gente querer que Jesus volte logo para encerrar essa bagunça toda, né? Preguemos enquanto podemos, né? Ok, vamos adiante. Aqui, confirmar, é para isso que serve o Espírito de Profecia. Nossas doutrinas não estão fundamentadas nos textos de Ellen White. É um erro que alguns aí cometem, achando que nós
dependemos, né, dos textos de Ellen White para ter nossas doutrinas. Não, o livro Nisto Cremos é totalmente bíblico. A gente dá estudo bíblico totalmente pela Bíblia, né? Mas o Espírito de Profecia é uma bênção de Deus, um presente de Deus que nos ajuda a olhar para a Bíblia com mais atenção, com mais amor, com mais dedicação e ajuda a confirmar aquilo que nós cremos pela Bíblia. E aqui no Grande Conflito, Ellen White diz que, de fato, os 1260 anos começam em 538 e terminam em 1798. Por que esse texto é importante? E por que eu coloquei aqui na tela se não precisava? Porque tem umas pessoas aí, pregadores, né, de ocasião, que gostam de inventar coisa nova, né? De trazer novidade. E alguns têm dito assim, eu conheço pelo menos um. Essa profecia ela vai se cumprir no futuro ainda, também. Tem uma dupla aplicação. Mas quem que falou para ele que tem dupla aplicação aqui? Não é profecia condicional, não é profecia de dupla aplicação. O texto é claro, começa aqui, termina aqui. Ellen White diz o mesmo, confirma, termina aqui. Mas aí tem gente dizendo que não, esse tempo aí de 3 anos e meio, ou 42 meses, ainda tem uma aplicação para o futuro e vai ser literal. Amigos, isso é uma viagem tremenda. Não tem nada a ver, não tem nada que ver com a profecia. E esse texto aqui para mim ele é fulminante. Começa e termina ali, ponto. Não há profecia de tempo após 1844. Coloca na sua cabecinha isso. Vou repetir. Não há nenhuma profecia de tempo mais após 1844. Então se vier alguém dizendo a porta da graça vai se fechar no ano tal. Mentira. Não está falando em nome de Deus. O decreto dominical vai acontecer no ano tal. Falso. A volta de Jesus é 2027. Que história é essa? Não aprendemos ainda com desapontamento, né? E ficam marcando. Eu já passei por uns 4 fins do mundo, irmãos. Estou aqui ainda. Compareci a todos. 2000, 2012, 2000, não sei. E agora tem 2027, 2030. Adventistas, não caiam nessa. Vocês já estão, assim, como é que se diz? Vacinados contra isso. Não caiam nessa. O dia e a hora ninguém sabe. Aí vem o espertinho e fala, mas o ano dá para saber. Não. Os tempos, Atos 1, os tempos proféticos pertencem a Deus. Ele não quer que você e eu saibamos disso. Ele quer que a gente esteja pronto cada dia. Eu posso morrer amanhã, irmãos. Hoje. E aí como é que eu estou com Deus? Ficar preocupado com 2027? Preocupa com agora, 2025. Começou mais um ano, né? Então, cuidado com essas profetadas que fazem por aí, né? Isso é só cortina de fumaça diabólica para desviar a atenção do que é o mais importante. É o preparo constante e a pregação do Evangelho. Esse é o foco, tá? Essa aqui eu não vou ler para ganhar tempo, vocês conhecem. O restante do capítulo 13 descreve uma segunda besta. Essa segunda besta, ela surge da terra. É o oposto de mar, portanto é um local pouco povoado. Essa segunda besta ela é recente, não é tão antiga quanto a primeira, e ela vai até o fim. Ela tem político, porque você vê que ela vai apoiar a primeira besta, coisa que a primeira besta não podia fazer. A segunda faz, prende, decreta, né? Bem, eu vou só destacar alguns pontos aqui, para isso ficar em nossa mente também, né? Primeiro, essa besta da terra é um poder político importante. Está no texto isso. Segundo, a besta da terra tem autoridade global. Terceiro, a besta da terra é um poder do tempo do fim. Como é que eu sei disso? Olha lá. Em Apocalipse 16, a primeira das 7 últimas pragas é dirigida aos portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. A besta da terra é que impõe essa marca. Se a besta da terra impõe uma marca no tempo das pragas, isso é tempo do fim. Então essa besta está agindo no tempo do fim. Quarto, a besta da terra é um poder cristão. Mas não é político? Também é cristão. Porque a palavra cordeiro aparece 31 vezes no Apocalipse. 30 delas aplicadas a Jesus. E uma vez só aplicada à besta da terra. Lembram? Ela tem aparência de cordeiro, mas no fim das contas fala como um dragão. Começa como um poder cristão, que pregava liberdade, que pregava que as pessoas podiam ter sua liberdade de crença, sem um papa perseguindo, fugiram para uma nação mais ou menos vazia, para ali ter liberdade. Cordeiro. Mas ela muda a sua aparência no fim da história. E fala como um dragão. Isso tudo é assunto que vocês conhecem.
Não vou gastar muito tempo nisso. Eis que então chegamos à besta do abismo. Essa nem sempre é tão estudada, né? O pessoal conhece mais a besta do mar, a besta da terra, mas esquece que tem uma terceira besta. Vá agora ao capítulo 11, Apocalipse 11. Irmãos, na verdade, se eu tivesse tempo para ficar aqui numa vigília com vocês, um estudo fascinante é quando a gente pega Apocalipse 10, 11, 12, 13 e 14. É o miolo do Apocalipse. É a parte mais importante do quiasma do Apocalipse. Sabe o que é quiasma, né? Aquela estrutura de pensamento hebraica que coloca no centro o que é mais importante. Isso é chamado quiasma. Então, a introdução parece com a conclusão, vai chegando aqui, 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 aqui. Quando chega no meio, é o mais importante. O meio do Apocalipse está ali, 10, 11, 12, 13, 14. No 10, você vê a descrição do desapontamento, o livro amargo. E a ordem de Deus para que aquele povo que passou pelo desapontamento pregasse em todo o mundo. Verso 11. Capítulo 11 fala da besta do abismo, um poder perseguidor que se levanta para tentar anular o povo que surgiu no capítulo 10. As ideologias que surgem no capítulo 11 são todas contrárias ao criacionismo, ao adventismo. Você tem ali no capítulo 11, eu já vou mostrar para vocês, comunismo, marxismo, evolucionismo, ateísmo. Tudo isso é contra o adventismo. No capítulo 13, as bestas, mar e terra, que aí no tempo do fim atuam com poder, até suplantando a besta do abismo, que depois ficou para trás. E no capítulo 14, você tem a pregação final das 3 mensagens angélicas, e no fim do capítulo, o povo na glória. O povo de Deus salvo e redimido. Olha que coisa linda! O miolo do Apocalipse revela o que está acontecendo na história. E abre uma janela para mostrar o futuro. Tipo assim, tipo Deus dizendo assim, filhos, não vai ser fácil. Vocês vão enfrentar ideias que vão fazer vocês talvez duvidar até do que vocês creem. Vocês vão enfrentar ideologias que vão colocar talvez vocês uns contra os outros, porque alguns se deixam levar para essas coisas. Vocês vão enfrentar perseguição, vão enfrentar coisas difíceis. Mas olha aqui, eu vou abrir a cortina para vocês. Olha lá, o que espera para vocês? A glória, a vida eterna, o céu. Esse é o miolo do Apocalipse. Ele não doura a pílula, ele não mascara a realidade, mas apresenta a esperança dos salvos. É isso que espera para vocês. Não desanimem, não desistam. Eu vou resumir também aqui no capítulo 11, tudo questão de tempo, né? Se fosse para falar de tudo aqui, realmente eu ficaria aqui um bom tempo e é apaixonante isso aqui. Eu espero que vocês captem a minha paixão por isso. Quando eu abro o Apocalipse, eu fico tremendo de empolgação, porque é incrível, né? É Deus abrindo as cortinas da história para nós. E fico triste quando vejo adventistas que não leem a Bíblia, que não leem o Apocalipse, não estudam o Apocalipse, Daniel. Que perda de tempo, né? Que tal tomar uma decisão para esse ano? Além da lição, que é o básico do básico, né? A lição, que tal você dedicar um tempo assim para estudar um livro da Bíblia? Não, esse mês eu vou estudar Isaías. Pega um comentário bíblico, pega ali. Hoje você tem muita coisa na internet que ajuda também, tem que ter cuidado, né, para não pegar fontes poluídas, né? Mas tem tantos recursos que os nossos pioneiros queriam tanto ter. Que tal dedicar esse ano para estudar a Bíblia? Um estudo profundo, Sabe o que acontece? Nós já fomos chamados de o povo da Bíblia. Não sei se a gente ainda é. Espero que a gente seja ainda e continue sendo, né? Mas a gente tem tempo para tanta coisa às vezes e não tem para a Bíblia. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim ou não? Que homens escolhidos por Deus escreveram as ideias que Deus colocou na mente deles, inspirados por Deus? Sim ou não? E como é que você tem coragem de não ler esse livro? Né? Se viesse um anjo no teu quarto hoje à noite, sentasse no pé da sua cama e dissesse assim, irmão, meu querido, eu vim hoje trazer mensagens de Deus para você. O que você diria para o anjo? Espera um pouquinho que eu quero ver a final do meu time do coração, do jogo. Espera um pouquinho que eu tenho que resolver um assunto aqui agora. Você ia fazer isso? Fala sério. Você ia para tudo. Gente, qual é a diferença desse anjo de trazendo essas mensagens e esse livro aqui?
É lógico que você pode fazer um monte de coisas que são lícitas no seu dia, mas dedique o melhor do seu tempo e do seu dia e da sua vida para conhecer essa mensagem aqui. Um dia você vai chorar de arrependimento porque você podia ter feito e não fez. Não é verdade? Então, eu apelo aos irmãos que neste ano, todos nós aqui decidamos, né? Façam revados por sua palavra. Um capítulo por dia. Um estudo, assim, com calma, com oração, para entender cada verso. É um capítulozinho só por dia. E no mínimo a lição da escola sabatina, né? Que Deus nos abençoe nesse propósito. Quantos aqui decidem fazer isso? Amém, amém. E ano que vem eu vou cobrar aqui, viu? Se Deus me permitir voltar aqui, eu vou perguntar: quantos fizeram aquilo que eu falei no começo do ano? Se resolva com Deus. Isso é com você e Deus, tá bom? Mas você levantou a mão. Vamos lá. Aqui no capítulo 13, aparecem 3 principais personagens. Eu vou resumir para vocês. Se quiser depois ler em casa como tarefa, pode ler. Aparecem 2 testemunhas e uma besta que surge do abismo. Não é a besta do mar nem a besta da terra. É uma besta diferente. As 2 testemunhas, olha que coincidência interessante, que não é coincidência. Profetizam vestidas de pano de saco por 1260 anos. Interessante? O mesmo período em que a besta do mar persegue o povo de Deus, as 2 testemunhas aqui do capítulo 11 pregam vestidas de pano de saco. O que nos tempos bíblicos representava vestir de pano de saco? Luto, humildade também, tristeza, uma série de sentimentos mais ligados assim a algo ruim, algo triste, algo complicado. Então, 2 testemunhas que são identificadas com castiçal e com azeite. Olha que interessante, quantas pistas. Castiçal é luz. Quem é a luz? Quem é a lâmpada para os meus pés? Palavra. Azeite representa o Espírito. Quem serão essas 2 testemunhas, hein? Que são identificadas com a luz e com o Espírito Santo? A Bíblia. A Bíblia é sagrada, né? E elas pregam por 1260 anos vestidas de pano de saco, ou seja, são perseguidas. É ao mesmo tempo em que o poder romano estava perseguindo. Pensa nos valdenses, por exemplo. Não era fácil ser cristão naquele tempo, cristão de verdade. Os valdenses copiavam porções da Bíblia, escondiam debaixo da roupa, iam para as feiras, iam para as praças, e quando encontravam alguém com quem eles conversavam, percebiam que ela tinha algum interesse na palavra, puxava ali aquele papelzinho e dava para a pessoa. Se fosse um espião, o valdense estava morto. Era proibido fazer isso. Hoje, repito, nós podemos pegar um livro inteiro e entregar para as pessoas em qualquer lugar. Ainda podemos fazer isso. Os valdenses foram mortos por fazer isso. 1260 anos de perseguição e de dificuldade para pregar o Evangelho. Essas 2 testemunhas, chega um momento na profecia em que elas são mortas na praça de uma cidade que simbolicamente é identificada com Sodoma e Egito. Já leu esse texto alguma vez? As testemunhas são mortas na praça de uma cidade que simbolicamente é representada por Sodoma e Egito. Sodoma nem existia mais. É um símbolo. E a besta do abismo mata essas testemunhas. Chega um momento que elas revivem. E Deus fala assim: venham para cá. E aquelas pessoas que tinham dado festas porque as testemunhas estavam mortas, eram incômodas. Pessoas que ficaram felizes, deram festas, trocaram presentes, agora estavam morrendo de medo porque as testemunhas reviveram. Esse é o resumo do capítulo, tá? Depois você pode conferir na sua Bíblia. Vamos pensar em algumas coisas. 1260 anos pregando com pano de saco. É o mesmo período que vai de 538, quando a igreja romana podia prender, matar, torturar, até 1798, quando o Papa Pio VI é preso, e aí todo mundo passou a ter liberdade para cultuar a Deus segundo as suas convicções. Pouco antes disso, estava começando ali a Reforma Protestante, né? Surgiram outros movimentos religiosos, pregando sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, os solas da Reforma, né? Voltaram, as casas publicadoras de Bíblias começaram a surgir por essa época. Então realmente foi um tempo de liberdade, de luz, de volta à palavra de Deus.
Apenas para confirmar, percebeu qual é a função do Espírito de Profecia? Lá no livro Grande Conflito, 267, Ellen White diz que as duas testemunhas representam as Escrituras do Antigo e do Novo Testamentos. Exatamente o que eu tinha acabado de falar com vocês, né? Então, as testemunhas do Apocalipse 11 são a palavra de Deus. Tá, pastor, mas quando foi que em uma cidade no mundo a Bíblia foi morta? Quando foi que em algum local do mundo o comportamento do faraó, Egito, quando Moisés pediu autorização para adorar a Deus, o faraó disse, quem é esse Deus? Não quero saber desse Deus. Uma atitude bem ateísta. Quando foi que alguma nação imitou a postura de faraó? Ateu. Quando foi que uma nação imitou Sodoma, com todos os seus pecados e licenciosidade, e que declarou, inclusive em assembleia, que Deus não existe? Houve isso no passado? Quando? Revolução Francesa. Exatamente isso, né? E tudo aqui é história, gente, não estou inventando nada, né? Tem aqui uma citação de uma revista secular. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui está. Uma revista secular, publicada em 1870, Blackwood Magazine. Olha o que ela disse aqui. A França é o único estado que, por decreto da Assembleia Legislativa, declarou não haver Deus, e em cuja capital a população inteira dançou e cantou com alegria ao ouvir a declaração. Olha, estava aqui na profecia. Quando a Bíblia fosse morta lá na França, o povo ia dar festa, ia trocar presentes, porque aquela palavra incômoda não estava mais agora acusando os pecadores. A profecia se cumpriu exatamente assim. Note mais um detalhe. O casamento, ele foi tido como um contrato provisório durante esse tempo da Revolução Francesa. Você podia casar com alguém, se não gostasse, uma semana, 2 dias, 3 dias, rompia o contrato e partia para outra. Virou uma bagunça. Sodoma. E a semana de 7 dias foi trocada por uma semana de 10 dias, por um período. Até que as pessoas começaram a ficar doentes, porque o ser humano foi criado para funcionar em ciclos de 7 dias. Isso é científico. Tiveram que voltar atrás, mas por um tempo eles quiseram banir tudo que tivesse alguma coisa a ver com a palavra de Deus, com a Bíblia. Deixa eu voltar aqui, para vocês terem uma ideia da blasfêmia que foi. Eles escolheram uma prostituta para ser a deusa da razão e entronizaram essa mulher na Catedral de Notre Dame. Olha o nível de blasfêmia, né? A que chegaram. E 2 instituições edênicas, de uma vez só, foram atacadas durante a Revolução Francesa. O casamento e o sábado, a semana de 7 dias. Não é o dragão por trás de tudo isso? Com certeza, né? Eu já li alguns livros muito bons sobre a Revolução Francesa, livros seculares, livros históricos. E um dos melhores que eu já li foi esse aqui, Os Deuses da Revolução, de Christopher Dawson. Olha o que ele diz aqui na página 7, logo no comecinho do livro, ele diz o seguinte. O embaixador dos Estados Unidos na França escreveu de Paris em 1792, em plena Revolução Francesa. Tá? O embaixador americano escreveu o seguinte, que ele tinha vivido para ver uma nova religião surgir. Essa nova religião revolucionária na França ela consiste em uma negação de toda a religião. E seus adeptos têm a superstição de não serem supersticiosos. Achei essa aí muito boa, né? Pensadores bem antenados perceberam que a Revolução Francesa não foi só política, social. Ela até trouxe algumas vantagens no campo social. Porque a monarquia realmente era uma barbaridade, né? Eles estavam lá no luxo, enquanto o povo morria de fome. Repito, minha preocupação aqui não é com o aspecto social e político da Revolução. É o profético. No aspecto profético, religioso, foi um desastre. E olha o que esse embaixador percebeu. Eles querem trazer uma nova religião. Querem acabar com o cristianismo e trazer uma nova religião. Pergunto, esse tipo de postura não acontece hoje ainda? Setores da sociedade, pessoas que querem acabar com o cristianismo e colocar em seu lugar uma nova religião, ainda que seja uma religião sem Deus, uma religião sem Bíblia.
a mesma postura. Então a Revolução Francesa ficou para trás na história, mas os ecos dela estão aí. Os reflexos dela estão aí. Então, recapitulando, 3 bestas do Apocalipse. Estão comigo ainda? Estão com fome? Eu não estou, porque quando eu prego a fome. Então eu posso ir até... Vocês têm compromisso à tarde? Tem J hoje? Estou de boa então, né? Vamos lá. 3 bestas do Apocalipse. Besta do mar, Roma papal. Besta da terra, Estados Unidos. Besta do abismo, França revolucionária. No tempo, vamos nos situarmos ali. Besta do mar, Roma papal. Ela tem um poder de atuação a partir de 538 até 1798 com muita intensidade. Sofre a ferida mortal. A ferida mortal começa a ser curada, tanto que em 1929, não é uma data profética, mas tem uma importância, um significado histórico, as terras que compõem o Vaticano foram devolvidas para Roma. E é onde hoje está o Vaticano. Tá? E é só você ver como o Papa Francisco tem tido uma importância, né? Como os outros também tiveram, João Paulo II, Bento XVI, né? Uma importância de líder de Estado. É respeitado, né? A besta da terra, 1776 até o tempo do fim, Estados Unidos. Começa como uma nação fraca, simples, tipo o Brasil mesmo, né? Mas depois torna uma potência após a Segunda Guerra Mundial de modo especial. De modo que ela pode cumprir o seu papel profético no tempo do fim, porque tem o maior exército, a maior economia. Tem gente que não acredita na Bíblia e fala assim, a China vai superar os Estados Unidos. Nunca. Esqueça isso. Não, mas a China está poderosa. Você crê na Bíblia ou não crê? Ela pode até rivalizar por um tempo, mas vai acontecer alguma coisa que vai fazer com que a China caia. Não aconteceu com a União Soviética? Nos anos 90, quando eu me converti, alguns ficavam assim, mas como é que pode? A profecia vai se cumprir se não é só um poder mundial? Tem 2. Tem Estados Unidos e União Soviética. Cadê a União Soviética? Espere, a palavra de Deus é infalível. Estados Unidos está na profecia, China não. A nação que vai apoiar a primeira besta são os Estados Unidos. Está na profecia. Eu nem discuto com quem vem com essas ideias diferentes, né? Nesse sentido, porque eu creio na palavra de Deus. E a Revolução Francesa, 1789, mas por que você colocou a seta até o tempo do fim? Se a besta do abismo já ficou para trás? Sim, como besta ficou. Como ideia, não. E eu quero ler para você aqui um trechinho de um livro da CPB, muito bom, do Dr. Mervyn Maxwell, que é um pastor, teólogo e historiador, em que ele cita um professor chamado Palmer, que diz assim: o movimento comunista jamais haveria tomado a forma que tomou, não fosse a ocorrência prévia da Revolução Francesa. Ou seja, para citar um movimento, uma ideologia, o comunismo bebeu em que fonte? Me diga. Na Revolução Francesa. A inspiração para o comunismo, que, em uma palavra, é ateu. Ponto. Como é que alguns querem mesclar cristianismo com comunismo? O comunismo é ateu. Nega Deus. Bebeu da fonte da Revolução Francesa. É uma ideologia revolucionária. Marx dizia que a religião é o ópio do povo. A religião tinha que ser superada, tinha que ser eliminada. É um problema. E Maxwell diz mais, que Karl Marx foi, sem dúvida, um falso Cristo, vestido de outras roupagens. Eu creio nisso. Até porque eu sou da CPB e eu gosto dos livros da CPB e eu entendo que são livros fidedignos, né? Muito bem. Aí você pode me dizer assim, tá, mas não estou entendendo. Essa ideia do comunismo como um sistema de governo já não foi superada lá, especialmente quando acontece a queda do Muro de Berlim, em 89? Sim, eu não estou dizendo que a revolução vai ser imposta pelas armas, que haverá um sistema mundial comunista. Não, não vai acontecer isso. Porém, graças em grande medida às ideias desse senhor aí, um jornalista, filósofo italiano chamado Antonio Gramsci, a revolução deixou de ser armada para ser cultural. Qual era a proposta de Gramsci? Ele foi preso e ficou um bom tempo na cadeia, aí tinha tempo sobrando de escrever um monte de coisas, um monte de ideias, os cadernos. E ele dizia o seguinte, olha, não vamos conseguir dominar o mundo pelas armas, não deu certo. A União Soviética está aí para provar isso.
Então nós temos que conquistar o mundo pelas ideias. Nós temos que tomar conta da mídia. Nós temos que tomar conta das escolas, das universidades. Aí a revolução cultural vai acontecer. Alguns chamam de marxismo cultural. Me digam, alguém aqui já estudou em federal como eu? Alguém já estudou na UFSC, ou no Paraná, no Rio Grande do Sul? Vocês estão aqui pertinho, não estudaram? Quem passou por lá? As ideias de Gramsci não deram certo? Não é o tipo de pensamento que domina os meios acadêmicos? Evolucionismo, marxismo, materialismo, naturalismo e outros ismos. Está lá. Deu certo. Revolução cultural. Nós estamos imersos nesse tipo de coisa. Aí o que acontece? A última expressão dessa revolução ficou conhecida como cultura woke. Não sei se já leram sobre isso, ou já viram alguma coisa sobre isso. Cultura woke. O que é esse negócio aí? É um novo nome para velho problema, tá? Do progressismo ideológico, e, enfim. Definindo aqui um pouquinho. A palavra woke, palavra inglesa, quer dizer acordei. Eles se acham os conscientes, os iluminados. Né? Eles é que entendem, todo mundo está dormindo, eles estão acordados. Então, é o significado literal da palavra woke, passado do verbo wake, que significa acordar, despertar. Em 2017, o dicionário inglês Oxford acrescentou esse novo significado de woke, definido como estar consciente sobre temas sociais e políticos, especialmente o racismo. Segundo o dicionário Merriam-Webster, o termo é usado com desaprovação para referir-se a alguém politicamente liberal, em temas como justiça racial e social, especialmente de forma considerada insensata ou extremista. Virou um termo negativo. Hoje ninguém mais quer ser visto como woke. Alguns talvez até queiram ainda, mas ficou feio. Ficou feio, para dizer o mínimo, né? O termo woke, diz aqui um trecho de uma matéria do G1, o termo woke tornou-se sinônimo de políticas liberais, não liberal na economia, mas no comportamento, enfim. Ou de esquerda, progressistas, que defendem temas como igualdade racial e social, feminismo, movimento LGBTQIA+, uso de pronomes de gênero neutro, o tal do todes. Já viu isso? Bom dia, todes. Como se o português tivesse essa palavra, né? Então ficou um negócio meio estranho. Mas eles exigem isso. Né? São fiscais do comportamento alheio. Né? Você tem que falar desse jeito, porque senão você está sendo... É isso aí, tudo isso aí. Multiculturalismo e por aí vai. Tá? Bom, aqui algumas imagens para mostrar que ideias têm consequências. Não fica só no campo das ideias. Né? Os comportamentos acabam sendo alterados. E a cultura woke está aqui, resumida. Todes. Trisal, casamento esquece. Como na Revolução Francesa, casamento é atacado. Hoje pode se casar 3 pessoas... enfim, você sabe o que eu estou falando. Bagunçaram tudo. Né? Biblicamente, o casamento é heteromonogâmico. Ponto. Deus criou assim. Jesus reafirmou que é assim. E hoje normalizaram o que não é normal. Então você tem homens biológicos batendo em mulheres no ringue. Na última Olimpíada, um homem biológico venceu. Lá no boxe feminino. Cromossomos dele masculinos. Ah, mas ele fez tratamento hormonal para diminuir a testosterona. Mas, amigo, ele passou a adolescência dele todinha, recebendo doses, né, sendo banhado o corpo dele por 30 vezes mais testosterona que as meninas. Ele vai ter ossos mais fortes, músculos mais fortes. Isso não vai ser reduzido por um tratamento de poucos anos ou meses. Os homens estão ganhando todas, ou todes, nas competições de corrida, ciclismo, luta. Maria da Penha só vale para fora do ringue, dentro do ringue pode. Não entendo isso. E aí a pergunta é, cadê as feministas para defender as mulheres nesse momento? Até concurso de Miss, que é uma área das mulheres. Homem é feio. É das mulheres. E quem ganhou Miss Holanda foi um homem. E acho que até é meio feio, na minha opinião. Cada um tem seu gosto. E ninguém se mete porque uma pauta choca com a outra. Feministas não brigam com os que defendem ideologia de gênero, porque fica meio estranho. Então, todo esse cenário, sabe, de abortismo, liberação de drogas, a cultura woke já encheu a paciência
E mesmo lá em Hollywood, mesmo no mundo secular, já tem gente que não aguenta mais isso. Os filmes que foram produzidos na última década, de acordo com essa cultura, estão sendo um fracasso nos cinemas. A Disney perdeu muito dinheiro nessa última década. E estão voltando atrás. Fábricas de automóveis e outras empresas que estavam adotando essa ideologia, voltando atrás. Porque não dá lucro. Tá, esse é o cenário social. O que isso tem a ver com a gente? Com a nossa visão profética, com a nossa visão bíblica. A reação a isso é que nos interessa. Antes, porém, quero recomendar um livro para vocês. Esse livro aí. Essa senhora, Alissa Childers, nasceu num lar cristão, nos Estados Unidos, numa igreja evangélica. E um dia, chegou àquela igreja um pastor moderninho, sabe? De igreja parede preta, aquelas coisas. Chegou lá um pastor moderninho, começou a pregar umas ideias estranhas, distorcendo a Bíblia. Infelizmente, até no nosso meio, às vezes acontece esse tipo de coisa. Tem que estar atento a isso. E essa jovem acabou perdendo a fé. Olha o resultado. Acabou ficando sem rumo, saiu da igreja. E depois, eu não vou contar a história para vocês, mas graças a Deus ela foi trazida de volta pelo Espírito Santo. E ela conta nesse livro o que aconteceu com ela e como essa cultura woke no meio cristão é um perigo. Não pense que fica só lá fora. Isso entra na igreja. E o resultado é perda da fé na palavra de Deus. A Bíblia é normativa. Não, nem tudo. O que me interessa eu sigo. Eu gosto de Jesus, mas não gosto da Bíblia. Já viram isso? Eu gosto de Jesus, mas não gosto da Bíblia. Eu gosto de Jesus, mas não gosto da igreja. A igreja foi Jesus que criou. A Bíblia é a palavra dele. Então você começa a ver um cristianismo massinha de modelar. A pessoa faz o que ela quer do cristianismo e não se ajusta ao cristianismo. E perde a fé. E perde a força o cristianismo. O resultado é o movimento do pêndulo indo para o outro lado. Sabe como é esse fenômeno social? Quando o pêndulo... A história é como o movimento do pêndulo. Vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Quando ele começa a ser movido com muita força para cá, a tendência é haver uma reação no sentido inverso, com força para lá. Então, a sociedade pensa na sociedade como um tecido, ele foi esgarçado, ele foi rasgado pela esquerda, pelo movimento progressista, pela cultura woke. Ninguém aguenta mais isso. Para onde que foi o pêndulo? Para um lado também perigoso. Isso aqui na tela representa isso. Olha que curioso. Na Itália foi eleita uma mulher conservadora, que defende os valores cristãos, que não aceita essa cultura woke, progressista de esquerda. A Giorgia Meloni. Que bom, né? Calma. Muita calma nesse momento. Na Argentina, Javier Milei, totalmente contra o comunismo, totalmente contra as políticas que estavam acabando com a Argentina. Ele não é exatamente um conservador, ele é um libertário, mas ele é parceiro desse movimento de conservador, de direita. Na Holanda, um país altamente liberal, elegeram um conservador, Geert Wilders. E quando eu fiz essa palestra, o Trump não estava eleito ainda, mas eu disse, ele vai ser. E foi. Trump tem uma vida toda torta, né? Não é um exemplo, mas ele é apoiado pelos cristãos norte-americanos. Defende pautas conservadoras de direita. É inimigo do wokeismo, do progressismo. Você percebeu como o pêndulo veio com tudo para cá agora? Que maravilha, agora nós vamos ter um momento de paz, quando disserem paz, paz, nós vamos ter agora um momento em que o conservadorismo vai ser defendido e nós estamos bem na foto. Pode ser por um tempo. Só que eu quero tirar um pouquinho da sua ilusão, dizendo que nós não temos amigos. Nós temos Jesus. Algum tempo atrás, André Valadão, da Lagoinha, nos Estados Unidos, nos chamou de seita. E um monte de adventistas pensou assim, que bom, né? Antes, André Valadão está do nosso lado, ele é de direita, nós não temos amigos. Na hora que a coisa apertar, você vai ver que é todo mundo contra a gente e só Miguel do nosso lado. Então, cuidado
com essas posturas, repito, né, políticas, ideologizadas, porque a nossa solução, só Jesus, né? Aqui, algumas preocupações se impõem. Eu posso dizer que talvez seja melhor do que o que tinha antes? Posso, por um tempo. Eu não queria terminar meus dias na Venezuela, nem em Cuba, né? Eu preferia estar num país cristão, obviamente, mas não nos iludamos. Vai chegar um momento que vai afetar todos, né? Então, olha aí, conservadores atingem maior número entre americanos em uma década. Esse fenômeno é importante, tem que ser acompanhado. Olha aqui o gráfico. Do ano 2000 até 2020, por ali, o auge da cultura woke, os conservadores, linha azul, estavam em decadência, estavam caindo, eram menos do que os progressistas, que estavam crescendo. Agora, em 2022, 23, 24, olha o que acontece, uma inversão no gráfico. Os conservadores voltam a crescer e os progressistas estão em declínio. Interessante isso. E na Igreja Católica, mesmo fenômeno. Aqui é uma pesquisa feita nos seminários católicos, mostrando que ali durante o pontificado de Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, no caso aqui, as colunas azuis ali, a parte azul, representa os progressistas. E a parte vermelha, os conservadores. Note que por muito tempo na Igreja Católica, o progressismo tomou conta. Eu vim do catolicismo dessa linha, teologia da libertação, que era política de esquerda, marxismo na igreja. Foi decaindo. Hoje se levanta uma geração de padres seminaristas conservadores também. Esse mesmo fenômeno está acontecendo na Igreja Católica. Um despertamento de um catolicismo tradicional, que vem sendo visto como a solução para o mundo. Aqui está o ponto. Está me acompanhando? Está conseguindo perceber tudo que eu falei desde o começo até agora? Para onde as coisas caminham? Está entendendo por que o título que eu dei para esse sermão, ou palestra, é da besta do abismo para o colo da besta do mar? Aqui você vai começar a conectar as coisas. A Igreja Episcopal abraçou a agenda progressista e perdeu fiéis. Estão percebendo que não dá certo. A igreja progressista não cresce. As pessoas não querem mais isso. Elas querem algo sério. Elas querem uma igreja séria. Eu vi essa semana uns vídeos que me deixaram bastante triste, né? De em alguns lugares aí no Brasil, brigas dentro da Assembleia de Deus. O pastor lá, fundador da igreja naquela região, morreu. E aí deixou um testamento passando para os genros. Os outros pastores não gostaram, deu uma briga total lá. Falta de autoridade, de uma unicidade que nós ainda, graças a Deus, temos, né? A nossa igreja é mundial. É um milagre nós termos uma igreja mundial. Com tanta gente pensante, com tantas ideias, mas somos uma igreja mundial. Temos uma organização, isso é Deus, é milagre. Louvado seja Deus. Porque aí fora se esfacelam. Mas a igreja romana não é assim. Ela tem uma hierarquia sólida, rígida, com 2000 anos. E muita gente está vendo que lá talvez seja o caminho. Olha aí. Não querem mais essa bagunça evangélica. Não querem mais essa fragmentação. Não querem mais essa teologia da prosperidade que só fala em dinheiro. Não querem mais igrejas progressistas. Não querem mais igrejas sem autoridade. Eles querem algo sério. E não conhecem a gente. Porque a gente não está brilhando como deveria ainda. Estão indo para onde? Aí que está. São pessoas sinceras. São pessoas que querem algo sério para a vida. Uma religião séria. Mas não estão achando os adventistas no caminho. Nós temos que falar mais alto. Nós temos que aparecer, brilhar por Jesus mais e mais. Bom, avancemos aqui. Tem mais algumas coisas para a gente considerar. Travou aqui. Dá um cliquezinho para mim no avançar. Para destravar ali. Pronto. Olha aqui. Olavo de Carvalho, um dos maiores pensadores da direita dos últimos anos, morreu faz pouco tempo, mas deixou um monte de seguidores. Ele disse, um tempo atrás, que a Igreja Católica é a única força que poderia, no meio disso, restaurar o mínimo de equilíbrio e sanidade. E esse cara era ouvido por muita gente. Para ele, a Igreja Católica seria a solução para uma sociedade bagunçada. Gazeta do Povo é um jornal mais alinhado à direita, mas é um jornal secular. Olha o que diz ali: domingo pertence ao Senhor, não ao mercado.
defende abertamente a guarda do domingo para solucionar os problemas sociais. E é um jornal de direita, né? Não vou ler isso aqui, mas enfim. O próprio Trump também, como eu disse, apoiado pela direita religiosa americana, recebeu desses líderes de igrejas nos Estados Unidos um projeto chamado Projeto 2025, que traz sugestões de governo para o Trump. E entre as sugestões está a ideia do descanso dominical. Para quê? Para salvar as famílias, para ajudar as pessoas a ter mais tempo com a família. Você vai perceber no fim das contas, direita e esquerda estão unidas nesse propósito, tá? Porque a esquerda também defende o descanso dominical. Isso aí que é interessante de se notar. Olha aí, grupo de católicos fizeram missas pelo Trump, para que ele vencesse a eleição. E o Trump, em gratidão, está escolhendo católicos conservadores pró-vida para cargos-chave na Casa Branca. Olha que interessante, né? Pró-vida é contra o aborto. Nós também somos. Aí parece que a gente é parecido. Nem tudo. Então, católicos conservadores apoiando, sendo colocados em cargos-chave. O nome mais importante no governo Trump é um cara aí que fez foguete da ré. Quem é? Elon Musk. O Musk odeia a cultura woke. Não porque ele seja crente, mas porque a cultura woke acabou com a vida de um filho dele. Que hoje odeia o pai e não quer saber do pai. Transicionou o sexo como se fosse possível. Fez isso. Odeia o pai. E o Musk entrou nessa luta porque ele viu que é uma coisa horrível. E ele quer fazer o que ele puder para conter essa cultura. Está juntinho com o Trump. 2 bilionários unidos para vencer a cultura woke, o esquerdismo e tudo isso. Gente, se isso não é profético, porque o cenário... É para eu parar já? Obrigado. É só para trocar o microfone. Eu estou quase acabando, eu prometo. Quase acabando não quer dizer que estou acabando já, né? Estou caminhando para o fim. O cenário profético tinha que ser religioso. Tinha que ser um cenário que favorecesse a decretação de leis religiosas, embora não parecessem. E eu vejo que esse cenário está realmente caminhando, né, nessa direção. Olha aí, a revista Oeste, também um jornal, né, de direita. Eu acho que foi a última capa do ano passado. A fé voltou. Olha que interessante. Matéria de capa. A ressurreição do catolicismo nos Estados Unidos influenciou as eleições de 2024. Ajudou a reeleger Donald Trump e agora começa a derrotar a cultura woke. Tudo que eu falei e tenho falado já faz algum tempo no meu canal está resumido nesta capa. A fé voltou. Que fé? A fé bíblica? Será? Ou a fé dos conservadores dominguistas, católicos e protestantes norte-americanos? Ou uma fé que, segundo o grande conflito, seria aquela que protestantes, apostatados e romanos dariam as mãos e, juntamente com o espiritualismo, numa tríplice aliança, iriam avançar com essa unidade no mundo. E aqueles que fossem contra essa unidade, não porque não querem preservar o ambiente, não porque não querem salvar as famílias, seriam vistos como do contra. Personas não gratas. Percebeu? Onde estamos? Que momento estamos vivendo? Aqui no Brasil, eu disse que o Olavo deixou muitos filhos, né? Tem vários canais no YouTube, não sei se vocês já viram alguns ou acompanham alguns, de grandes influenciadores que têm milhões de inscritos, divulgando a fé católica medieval, tradicional. Um deles, o Bernardo Kister, era protestante, hoje é católico. Tem cursos na internet. A outra, a Pietra Bertolazzi, também era protestante, hoje é católica, e usa sua influência nas redes sociais para pregar o catolicismo tradicional. E aí eu quero fazer uma reflexão com vocês. E indico esse canal aqui bem interessante. O Lucas Banzoli, não sei se ele é da Assembleia ou se ele é batista, mas é um canal de um jovem que tem estudado esses temas católicos e oferecido respostas bíblicas. Ele inclusive tem um livro em que ele defende a nossa visão bíblica da morte. Ele crê na mortalidade da alma. Orem por ele, é um rapaz bem intencionado, e eu até o convidei para este ano fazermos uma série de vídeos
sobre questões ligadas ao catolicismo. Quem diria que nós teríamos que estudar de novo temas como a Assunção de Nossa Senhora? Você consegue conversar educadamente com um católico sobre isso? Repito, educadamente, né? Porque a nossa proposta é construir pontes e não muros. E aqui eu falo com todo o meu respeito, porque eu já fui católico. E não gosto quando falam mal dos católicos. O que estamos fazendo aqui é analisar ideias, doutrinas, o movimento, mas com respeito para com as pessoas. A Assunção de Nossa Senhora foi o primeiro ponto que eu enfrentei quando conversei com um adventista pela primeira vez. Falamos sobre isso e eu disse, eu vou te provar na Bíblia que Nossa Senhora está no céu. E eu não consegui. Foi a primeira vez que eu caí do cavalo. Eu era um líder católico. Eu fui atrás, pesquisei e não achei, conversei com um amigo padre, ele disse, não, mas não está na Bíblia isso. Isso é um dogma da igreja. Padre, como assim? Eu tenho que falar para o adventista que está na Bíblia. Não está na Bíblia. O Papa, ele transformou isso em dogma em 1950. Recente. É um dogma. É uma crença de uma igreja, não é bíblico. Você sabe defender isso? Respeitosamente pela Bíblia. Outro ponto. Bom, isso aqui é um vídeo do canal do meu amigo, pastor Eleazar Domini, Fala Sério Pastor, em que ele explica muito bem esse assunto. Se você puder, assista esse vídeo com a sua Bíblia na mão, tá? Outro ponto. Purgatório. Você sabe explicar esse assunto? Você entende desse assunto? Quem diria que nós teríamos que, de novo, estudar, entender, para poder conversar? Para os católicos, o purgatório é um estágio intermediário entre a terra e o céu. Quem vai para o purgatório está salvo, mas não está bem, né? Ainda tem umas coisas para ser purificadas na vida dele, que o perdão não foi completo. Você está perdoado, mas não está totalmente ainda. Então você tem que passar pelo fogo, ser purificado para depois entrar no céu. E tem que orar pelas almas do purgatório para que elas possam ter o tempo abreviado no purgatório. E tem que fazer missa por elas. E se você receber uma indulgência do Papa, beleza, aí está liberado. Primeiro, isso ensina que a alma é imortal. Segundo, isso ensina que Deus é cruel. Que pai é esse que põe o filho no fogo para que ele possa ser preparado para estar na presença dele? E que o perdão de Cristo é incompleto, porque quando eu peço perdão para Jesus, eu creio na palavra, ela diz que perdoa totalmente seus pecados. Mas essa crença coloca que fica um resquício. Não, eu não creio nisso. Jesus me perdoa, me purifica. Não é assim? Eu sou tido como santo na Bíblia, quando Jesus me justifica. Você sabe explicar esse assunto? Com carinho, com respeito, para um amigo católico que tenha dúvidas? Na verdade, é basicamente um texto de Macabeus, que é usado para tentar provar esse dogma, que é um livro não bíblico, apócrifo. O que é apócrifo? Pois é. Você sabe explicar isso aí? Você entende disso? O que são livros apócrifos? A Bíblia católica tem 72 livros. A Bíblia evangélica, digamos assim, protestante, tem 66. Opa, tem coisa a mais lá? Ou foi tirado aqui? A Bíblia hebraica tem aqueles livros ou não tem? Você sabe desse assunto? Tem que saber. Tem um monte de canal na internet ensinando isso agora. E tem um monte de gente acreditando nisso, que era protestante. E já teve até adventista, que hoje é católico. Eu nunca imaginei que fosse ver um fenômeno como este. Tem muito apologeta católico defendendo com convicção e com bons argumentos, tá, gente? Não pense que, isso aí é bobagem. Não. Com bons argumentos, esses dogmas que estão fazendo com que toda a terra se maravilhe seguindo a besta. A sedução de Roma. Outros assuntos, né? A questão do sábado para o domingo. Você consegue defender bem esse assunto? Por que sábado e não domingo? Por que a igreja não pode ter mudado o sábado para o domingo? Você sabe responder perguntas a respeito disso? Primado de Pedro, não foi o primeiro Papa, Pedro? Então se ele foi o primeiro, não deixou uma sucessão de papas? Você consegue explicar aquele texto? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja? Sabe explicar isso aí? É um refúgio, eu como católico me refugiava nesse texto. Então, irmãos, chegou o momento que nós temos que nos preparar melhor. Estudar mais esses assuntos se queremos realmente ajudar as pessoas que estão no vale da dúvida a alcançarem o conhecimento que salva, a verdade que liberta. Do braço
Da besta do abismo para o colo da besta do mar. Você percebeu a astúcia satânica aqui? Para o diabo tanto faz, irmãos, porque as bestas são marionetes dele. Se ele te leva para uma besta, tá tudo bem, tá ótimo. Você quer ser progressista, woke, fica à vontade, tá bem aqui. Não, mas eu quero algo mais tradicional, mais conservador. Tá, você tem uma opção aqui, ó, besta do mar. Não, mas eu quero algo mais político, mais poder estatal, besta da terra. Não importa. Chega no fim, ele unifica tudo. Ele junta tudo. Aí eu teria que ter mais umas 3 horas para estudar com vocês Daniel 11, que fala do rei do norte e rei do sul, que no fim se unem, mas não tem esse tempo aqui hoje. Se for para o lado da esquerda católica, está tudo certo também. O Papa Francisco é comunista, da teologia da libertação. Posso ter exagerado um pouquinho dizendo que ele é comunista, mas é quase isso. E na Laudato Si, você sabe que ele defende o domingo também como uma proposta para combater as mudanças climáticas. Tanto faz se é pela direita, que é para salvar a família, ou pela esquerda, que é para salvar o ambiente, vai chegar no mesmo local, que Ellen White, com base em Apocalipse, chama de o laço de união universal. Aí está. O ponto de convergência vai ser o domingo. Da esquerda e da direita. De todos. Até ateus vão aceitar essa proposta porque é para salvar a terra. Não importa a sua crença. Se é para salvar a terra, estou dentro. Está tudo certo. Então haverá uma convergência. Por isso que hoje é ilusório, é inútil você pertencer a este movimento, aquele movimento. É tudo ilusão. Nós somos bíblicos. Não esqueça disso. Eu vou encerrar agora fazendo uma rápida reflexão sobre esta parábola maravilhosa contada por Jesus após o sermão profético. Não se preocupe, eu não vou abrir a Bíblia nem vou falar em detalhes sobre ela. Mas ali são apresentadas 10 moças que estavam aguardando o noivo para entrar na festa. Você conhece bem a história. As 10 dormiram, ou seja, cansaram. E eu confesso, também estou cansado desse mundo. Tem hora que desanima. Então o cansaço, a demora, a espera, está na profecia, está na parábola. As 10 chega um momento que dormem, cansam. Mas o que fez a diferença quando veio o grito, né? O anúncio, eis o noivo, Jesus está voltando. O que fez diferença é que, embora as 10 tivessem a Bíblia na mão, não basta você ter a Bíblia na mão. As 10 tinham a lâmpada. Repito, você fez um pacto com Deus agora, há pouco, né? Não basta ter a Bíblia na mão, no celular, na estante. Você tem que abrir a Bíblia, tem que acessar a Bíblia, tem que ler a Bíblia. 5 delas tinham Bíblia, mas não tinham azeite suficiente. Eram adventistas mais ou menos. Levavam de qualquer jeito. Não dá para viver assim. Ou você é ou você não é. Porque na hora da decisão, na hora final, o que vai determinar a sua entrada na festa ou não, é se você realmente aceitou Jesus como seu Salvador, seu Senhor, e viveu como Deus quer que você viva. Na abundância do Espírito, cheio de azeite, batizado pelo Espírito Santo. Esses vão entrar. 5 ficaram fora. Mas estavam na igreja, tinham a Bíblia. É mais triste ainda, porque sabiam do que ia acontecer, mas não se prepararam. Meus irmãos, o que mais eu poderia dizer num momento como esse? Além do seguinte, vamos nos preparar para a breve volta de Jesus. Vamos deixar de ser cristãos ingênuos, porque o diabo está trabalhando intensamente nos bastidores e escancaradamente também. Ele está fazendo o seu trabalho. E nós? Vai passar mais um ano em que ficaremos por aqui? Sem mudanças, sem decisões? Ou será um ano determinante para a nossa vida? Eu não sei se eu falo para alguém aqui na igreja, ou alguém nas redes sociais da igreja, que talvez tenha começado o ano se sentindo fraco na fé, espiritualmente raquítico. Deus pode mudar essa situação. Ele quer mudar essa situação. Ele quer que nós tenhamos um cristianismo autêntico, verdadeiro, cheio do Espírito. É só você querer também que isso seja uma realidade de sua vida. É o que Deus mais quer fazer por você. Eu só sei que em breve essa pintura deixará de ser uma pintura. Será uma realidade contemplada por todos. Porque todo olho verá. Todo olho contemplará Jesus vindo nas nuvens dos céus. Nós vamos cantar uma última música agora congregacionalmente que fala dessa esperança. De que nós veremos Jesus.
E eu gostaria que cada um de vocês, e eu também, enquanto cantamos, quem sabe até possamos fazer uma oração silenciosa, nossa mente com Deus, pedindo perdão, pedindo que Deus nos restaure, pedindo que Deus nos encha com o seu Santo Espírito, para que este ano seja diferente, seja determinante na nossa vida. Quem sabe pedir a Deus: Senhor, me ajuda a trazer alguém para os teus pés, que eu possa ter a alegria de ver alguém esse ano. Cadê o tanque? Ali. Que eu possa ver alguém este ano sendo, tendo a vida transformada aqui dentro, porque eu dei um estudo bíblico. Entre uma besta e outra, estejamos nós ali. Olha para cá. Há um caminho diferente. Existe uma religião que leva a sério a palavra de Deus, porque eles são perseguidos por Satanás, eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Olha para cá. Cuidado, você está saindo de uma frigideira para o meio do fogo. Olha para cá. Que este ano nós possamos brilhar por Jesus. Apontar o caminho e viver no caminho. Portanto, enquanto nós cantamos este último hino, façamos uma entrega ao nosso Deus. Você vai se levantar para cantar esse hino. E que esse ato de se levantar seja um ato de entrega. E depois eu vou fazer uma oração de reconsagração por todos nós. Amém. E eu creio porque aquele que fez a promessa nunca falhou. E eu creio porque as profecias diziam que ele nasceria em Belém. Na data marcada ele nasceu, do jeito que foi anunciado. Eu creio porque ele disse que ressuscitaria e ressuscitou, e tem muitas testemunhas disso, e o mundo foi transformado por esse evento. Eu creio porque ele disse que nós teríamos momentos difíceis até o fim, haveria tribulações, perseguições, mas que ele também estaria conosco e disse: tenham bom ânimo, eis que estou com vocês todos os dias até o fim, até a consumação do século. Eu creio naquele que fez essa promessa. E eu creio naquele que disse: não lhes deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. E enquanto eu não chego, eu vou deixar um outro Consolador, aquele em quem muitos hoje em dia não creem, porque o diabo os leva a não crer no que é mais importante para nós hoje, a presença real da pessoa real, divina do Espírito Santo. Jesus disse: eu vou deixar um outro Consolador com vocês. Se é outro, é o outro, mas que tem que ser como Ele, Deus, pessoa, amoroso. Eu creio porque Ele disse: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus e em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não fosse assim eu teria dito, mas é assim. Eu vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e estiver preparado, e eu creio que já está, voltarei para receber vocês, para que onde eu estou vocês também estejam. Eu creio naquele que fez essa promessa. Ainda que demore, ou mesmo que pareça, ela vai ser cumprida. Queria que fosse este ano. Quem sabe? Deus sabe. O importante é que nós estejamos preparados cada dia, cumprindo a nossa missão. E se for para alguns de nós adormecermos para este mundo, que o façamos com Jesus, descansar o sono dos justos. E se não, se alguns aqui tiverem que permanecer até o fim, quem sabe até ser parte dos 144 mil, por que não? Que nós estejamos preparados para depor a vida ou para glorificar a Deus com a nossa vida. Que Deus abençoe a igreja de Palhoça, que ela continue sendo uma luz aqui nessa cidade, que cada um de vocês aqui seja uma luz no meio do caminho entre uma besta e outra, apontando para Jesus como o verdadeiro caminho. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nosso Criador, nós te louvamos e te agradecemos porque um dia essa mensagem nos alcançou. Obrigado, Senhor, porque não precisamos andar tateando neste mundo escuro em trevas, porque nós temos uma luz que ilumina o nosso caminho e é a Tua Palavra. Obrigado porque em Tua infinita bondade Tu usaste os profetas para anunciar as coisas que viriam, a fim de que nós não precisássemos estar com medo, insegurança, mas sim ter um caminho seguro pelo qual andar. Enche-nos com o Teu Santo Espírito, batiza-nos com o poder do alto, Senhor. Que este seja um ano diferente, que nós nos consagremos de fato e sejamos usados como instrumentos de salvação. Há muita gente boa, sincera, buscando algo melhor para a vida delas. Há muito remanescente aí fora, Senhor.
Há muita gente que, lá em Apocalipse, deve ouvir o chamado, sai dela, povo meu. Muita gente em Babilônia que precisa ouvir o chamado, a fim de que haja um só rebanho e um só pastor. Nós queremos ser essa voz, nós queremos ser essa placa indicativa apontando para Jesus. Mas para fazer isso, Senhor, precisamos ser semelhantes a Ti. E nós pedimos, ó Pai, que nos ajudes em nossa fragilidade, em nossas limitações e, sobretudo, que nos dês ânimo para ler a Tua palavra todos os dias, para orar todos os dias e ter esse senso de missão bem desperto em nós, a fim de ver em cada pessoa um candidato ao reino do céu. Dá-nos a Tua paz, Senhor, um bom restante de sábado. É o que nós pedimos, agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.